Libra, sua tiragem começa trazendo a força da chama violeta, a purificação e transmutação na sua vida. Às vezes a gente precisa tomar decisões que são difíceis, mas que são necessárias. Aqui está me falando de ciclos que se repetem, que precisam ser finalizados. Se identificou com algum ciclo que se repete na sua vida? Então, vem nesse vídeo. Olá, estrelas do signo de Libra. Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua leitura, eu vou trazer um recadinho. Como você deve estar sabendo, a gente está comemorando 10 anos aqui no canal. E para comemorar, eu trouxe um quadro novo todos os domingos, às 8 horas da noite, que é o horóscopo semanal. Se você não sabe, eu sou astróloga e eu estou trazendo para vocês o que acontece na próxima semana, os principais aspectos, como é que eles nos afetam e como é que a gente pode aproveitar as energias planetárias para resolver nossa vida. Então, corre lá, assiste se você ainda não viu, dá uma olhada, já deixa seu like, comenta comigo o que tá achando desse novo canal e vamos dar uma força, tá bom? E o segundo recadinho é que a minha agenda tá fechada ainda, eu não abri nenhuma vez esse ano ainda, mas a lista de espera já tá pleno vapor. Então, se você quiser entrar para a lista de espera, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar. Nossa, tô com um cabelo aqui bem no meio da minha visão, sabe? Então, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um WhatsApp para entrar em contato, para entrar na lista de espera, ok? Então, vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para o signo de Libra. Gratidão. Então vamos lá, começando com o oráculo dos mestres ascendidos para ver qual o decreto para essa segunda quinzena de agosto e o comecinho de setembro. Por favor, para Libra. Qual o decreto, por favor, para Libra? Opa. Ezequiel e Ametista, falando Libra de uma época de transmutação, de grandes transformações e mudanças na sua vida. Eu sou a purificação e a transmutação. Aqui a gente já sabe que o bom para trabalhar espiritualmente esses próximos 15 a 30 dias é a chama violeta. Então, existem coisas na sua vida que estão prontas para serem purificadas e transmutadas. Então, vamos ver o que é. Então, vamos lá, vou pegar aqui o baralho cigano, vou deixar aqui, para a gente poder ver aonde está essa energia de transmutação, de purificação. Por favor. A carta da criança. Quando a carta da criança sai junto com a chama violeta, a gente está falando de mágoas, de ressentimentos, da nossa criança interior ferida, tá? Então, chama violeta ativa a timoterapia, dando pequenas batidinhas aqui, porque o timo é onde fica a energia da nossa criança. Nossa criança é quem faz a gente ter sonhos, é quem faz a gente acreditar no futuro, nas nossas conquistas. Quando tá ferida, a gente tá sempre ressentido, pensando que nada vai dar certo. E tocando aqui, assim, ó, dando pequenas batidinhas, você consegue ativar o timo e trazer energia para essa criança. Aqui no canal, no final desse vídeo sempre tem, né, umas indicações, tem uma playlist chamada, não sei se é bênção do dia, se são decretos, eu não me lembro agora. Mas nessa playlist tem ativação da chama trina e também da alegria divina. Usa a lupinha aqui no canal e coloca alegria divina. Porque a criança, ela, com essa ativação da alegria divina, você traz cura para essa criança, ajuda a transmutar
os sentimentos e tudo aquilo que a sua criança foi ferida, né? Então, aqui a gente está falando de transmutar e purificar a sua infância, tá? Que mais, por favor? Eu não sei se são traumas, se é alguma coisa aí específica, um grande trauma, se são abandonos, repressões, mas tem algo na sua criança que precisa de cura. E a transmutação da chama violeta pode ajudar, mas lembra, a alegria divina, tem ativação da alegria divina aqui, é só usar na bolinha. Alegria divina. Vai ser incrível para você trabalhar para o seu próximo mês. O que mais, por favor, para Libra? É como se a gente perdesse os olhos da inocência, Libra, e a gente passasse a ver com desconfiança as coisas. E quando a gente vê muito com desconfiança, é a nossa criança que está ferida, tá? O que mais, por favor, para Libra? Tá vindo muito, não vou aceitar. Por favor, para Libra. Tá, não quer sair mais, ok? Eu vou trocar, vou para o baralho, para o tarô, para ver se dá uma clareada aqui, se traz mais alguma coisa. Por favor, para Libra, o que mais? Tá? Rei de Copas. O que mais? Três de espadas, rainha de espadas. Então, para algumas pessoas, o que feriu a criança está muito relacionado ao amor. Então, aqui eu vejo padrões repetitivos no amor, de sofrimento. Tem uma coisa aqui que eles estão trazendo de ser traído ou de se envolver com. Sempre tá, ter, de alguma forma você fazer parte de uma relação trilateral, ou sendo a parte que entra numa relação pré-estabelecida, ou sendo a parte que é invadida. Mas é como se você tivesse um ciclo de repetição de relações trilaterais de sofrimento por traição, ou por ser traída, ou por ser a pessoa que ajuda a outra a trair, enfim, ou por ser a pessoa que trai, tá? Mas isso é um ciclo que precisa ser transmutado na sua vida, tá? Então, assim, e isso está diretamente ligado à sua criança. Talvez você tenha convivido na sua infância, primeira infância, segunda infância, até pré-adolescência, com relacionamentos recheados de mentiras, de discussões, de conflitos, de traições, e isso de alguma forma também marcou a sua criança e você está repetindo esse padrão. A Rainha de Espadas pede para você cortar. Corta. Se você está vivendo um relacionamento onde você foi traída, ou está traindo, ou está envolvida numa relação, aqui o que precisa é você começar a tomar uma atitude e cortar. Se foi traída, corta. Se traiu, corta. Se está vivendo uma relação e você é a outra pessoa da relação, também corta. É necessário você tomar uma atitude. Primeira atitude tem que ser sua. Cortar isso, ok? Vamos lá, o que mais? Por favor, para a Libra, por favor. O que mais? A gente tem um 6 de discos, trazendo aqui sucesso profissional, dinheiro inesperado ou dinheiro que chega na sua vida, é, talvez mais do que você imaginava. Então, isso aqui pode estar representando uma promoção, alguma coisa que você faça que dê sucesso. Aqui a gente está falando de prosperidade financeira, a gente está falando de dinheiro chegando na sua mão, de negócios que prosperam, tá? Então, esse próximo mês também, metade do mês de agosto agora e o começo do outro mês, também é essencial e é muito favorável para prosperar negócios, para as coisas darem certo. Ao passo
Nunca, às vezes, a gente às vezes se deixa levar muito por uma área da nossa vida e tudo vira de ponta cabeça. Mas aqui, apesar de ter coisas para serem transmutadas no coração, e não é para todo mundo, é óbvio, né? Porque é uma tiragem coletiva, pega só o que foi para você. Aqui está trazendo sucesso profissional, prosperidade financeira e profissional. É um mês que pode dar uma guinada financeira na sua vida, tá? Então, nem tudo é tão difícil. Às vezes, uma área vem dar certo que a gente fala, graças a Deus. Então, 8 de copas tem a ver com traição. Tá falando sobre isso. Essa carta, ela tem uma coisa de quando a gente desiste e aí a gente acaba saindo com outras pessoas, ou a gente abandona uma situação. 8 de copas é quando a gente fica indolente, sem emoção. É quando passa até a raiva, até a mágoa, até o ressentimento, quando a gente se envenena tanto que a gente fala assim: ah, quer saber? Só quero lidar, não quero mais saber de amor, só quero saber da minha vida profissional, amor para mim não dá certo, sabe? Assim, isso pode estar representando uma pessoa que tem esse pensamento. E aí, assim, não desista. Desista de quem te feriu e não de viver um relacionamento, sabe? Abandona tudo que aconteceu e começa a rever aonde é que você precisa transmutar, o que é que você precisa transmutar que está atraindo esses ciclos repetitivos para você. Eu não sei que tipo de ciclo é, mas está relacionado à dor e sofrimento, porque esse 3 é um coração que sempre está despedaçado. Entende? Então, é natural que a gente vire e fale assim: ah, eu não quero mais saber disso, não. Para mim, amor não dá certo, deixa para uma outra vida, eu vou focar no meu trabalho. Mas não. Às vezes, você perceber que você está vivendo esses ciclos e fazer diferente. Acontece muito da gente repetir ciclos que a gente fala assim: nossa, eu troquei a pessoa, mas parece que é a mesma. Então, o que é que você está fazendo de igual que está atraindo isso? Quais são as suas atitudes que tá repetindo esse ciclo? Às vezes, a gente tem tanto medo de ser traída que a gente causa tanto na vida da outra pessoa que a pessoa trai de raiva. Já ouviu falar isso? Acontece. Traiu de raiva, de tanto que foi acusada ou acusado injustamente, com a insegurança, medo, ressentimento. Aí fala assim: caramba, não faço nada, eu tô levando paulada, quer saber? Agora eu vou fazer. Cuidado, cuidado com isso, tá? Cuidado com os excessos, cuidado de não importar, de carregar essa montanha de ressentimentos para as relações, porque isso são ciclos que vão se repetindo. Às vezes as nossas próprias atitudes geram isso, tá? Então é um período de transmutar, de purificar. E talvez isso tenha vindo para você porque você viu alguém muito próximo ser traída, por exemplo, ou maltratada ou maltratado. Você pode ter convivido com situações de abandono. Então, isso tudo está dentro de você de alguma forma. Então, reforçando o seu decreto, eu sou a purificação e a transmutação. Eu colocaria, eu sou ativar a poderosíssima chama violeta, transmutando e purificando tudo aquilo que precisa ser transmutado e purificado. Gratidão, gratidão, gratidão. Pode repetir isso. Decretos de poder com confiança funcionam. Pode escrever aqui, transformar esse vídeo num caderno de orações, mas trabalha a energia. Aqui no canal, também, além da ativação, né, para curar a criança, você também tem meditações muito poderosas e transformadoras com a chama violeta. É só você dar uma olhada aqui. Tem uma playlist com todos os tipos de tratamento que eu já coloquei aqui e que realmente são transformadores. É só você ler os comentários que você vai ver o quanto eles são poderosos, ok? Então, é isso. Vamos lá, para finalizar, para concluir, por favor. 6 de espadas. É você seguindo um novo caminho. Essa carta, ela fala de deixar que o medo te leve e ir com medo mesmo, mas seguir um novo caminho. Então, assim, a gente, esses passarinhos que simbolizam conflitos, medos, angústia, ansiedade,
eles podem também ser o que é o nosso motor para seguir um outro lugar. Se eu vivo num relacionamento ou num ambiente profissional onde eu estou sempre insegura, estou sempre com medo, eu não me sinto valorizada, eu não me sinto nem valorizar de forma nenhuma necessária, sabe? Assim, tem sempre alguém que aparece que é melhor do que eu, ou que concorre comigo, ou que é de alguma forma abusivo, ou eu estou num relacionamento onde eu me dou e não recebo nada de volta, ou eu estou envolvido num relacionamento na ilusão, me iludindo que a pessoa vai largar a outra, vai ficar comigo. Só que tudo está dizendo quais são os seus maiores medos? É de ser traída? Segue, larga isso, tudo que está aqui, transmuta essa energia e segue em frente. Uma carta dessa como conselho é para de insistir naquilo que você já sabe que não dá certo. Se você está num relacionamento trilateral, presta atenção, por que é que você está fazendo isso? Não dá certo. Vai explodir mais cedo ou mais tarde e dói. Toda relação trilateral dói. Percebe? Então, é hora de você trabalhar com a chama violeta, purificar essa energia, ativar a purificação da sua criança interior para mudar a forma como você se relaciona e quebrar esse ciclo repetitivo. E sim, pode focar sim na vida profissional, mas não desista, não desista. Desista dessa relação, se for o caso, mas não desista de amar, ok? Então é isso, deixa seu like, comenta comigo o que ressoou. Se ainda não é inscrita, inscrito, inscreva-se aqui no canal. Um beijo e muita luz.